Oi, marmitas do meu chuchu, porque um monte de gente me chama de chuchu, então vocês são as minhas marmitas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Exu. Ó, antes de começar a falar de Exu, eu quero te falar um monte de coisa que já me falaram. Eu não sou mãe de santo, não sou especialista, não sigo nenhuma religião. Eu não sou nada, não sou espírita, não sou candomblessista, não sou umbandista, não sou evangélico, não sou porra nenhuma, porque só não sendo nada é que nos possibilita ser tudo. Mas por que eu comecei a bem da verdade, eu nem comecei a me interessar. Vocês sabem que eu não gosto de mentir, eu não consigo. É uma dificuldade eu mentir. Assim como o Exu também não é mentiroso, eu também não gosto de mentir. Porque ia falar que eu comecei a me interessar por esse assunto Exu, mas não fui eu que comecei a me interessar. A coisa simplesmente veio, né? O Caveira incorporado no médium falou: Márcia, faz um curso, Dona Márcia, aliás, faz um curso para desmistificar Exu. Falei: Caveirinha, chá comigo, não fazia a menor ideia, como vocês me conhecem, né? Eu não fazia a menor ideia de como fazer. E aí começou a vir informações de todos os lados. Rodrigo Lotti, por acaso, foi fazer um curso, é ele que trouxe muitas informações. Muito do meu conhecimento vem desse meu colega profissional, humanoterapeuta, psicanalista, espiritualista, Rodrigo Lotti. E aí eu comecei a compreender um pouco essa energia, essa frequência que nós chamamos de Exu. E por incrível que pareça, cada vez que eu dou o curso, cada vez que eu reflito, cada vez que eu penso no assunto, ou cada vez que eu estou com a mente vazia, me chega mais uma informação. É assim uma coisa fantástica, mas é fantástica. E aí eu fui entender o porquê o Caveira pediu para eu fazer esse curso de desmistificar a figura Exu. Em primeiro lugar, é porque Exu foi muito... veio o termo satanizado, mas na realidade a etimologia da palavra Satanás é opositor. Então por isso que fizeram da entidade, ou do guia, ou da frequência Exu, uma coisa do mal, embora não exista mal, né? O mal é simplesmente o bem que na nossa ignorância nós não compreendemos. E Exu é bem assim, vou explicar para vocês, ó. Mas antes de começar a explicar, quero lembrar uma coisa. Você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Pô, mano, se inscreve, porque eu pretendo fazer 3 vídeos sobre esse assunto Exu e eu gostaria que você continuasse acompanhando. Se inscreve, bate o sininho, tá 3 pulinhos, tá 3 voltinhas, aciona o sininho. Eu não vou bater o sininho, Márcia, porque não tem sino em casa, não é para bater, demônio. É para você acionar o sininho, porque toda vez que subir um vídeo meu, você vai ser avisada. Comenta bastante, eu não vou responder, eu leio os comentários, mas não tenho tempo para responder. Mas o que eu quero? Que vocês comentem muito, porque aí um vai conversando com o outro. Quem está assistindo lá no meu canal, quem está seguindo esse canal, vão ficando um amiguinho. E é isso que eu quero, todo mundo amiguinho, todo mundo trocando ideia, concordando, discordando, não cordando, com corda, sem corda, não importa. O que importa é que você comente pra gente formar uma turminha bem legal. O que eu percebo de Exu? Como eu comecei a perceber Exu? Exu, toda vez que eu falei com um Exu que estava incorporado num médium, e daqui a pouco eu explico a diferença, mas toda vez que eu falei com um Exu que estava incorporado num médium, eu não entendi patavina do que ele falou. Por que eu não entendi nada? Porque eles falam não de uma forma simbólica, nem em metáfora, mas eles não são objetivos, eles não falam faça isso, aquilo, outro. Eles mostram um panorama para você. Se a gente, no caso, eu na época, tivesse a compreensão, eu teria entendido. Como eu não tinha compreensão, era mais ignorante do que eu sou hoje, eu ficava boiando. Anos depois, né, às vezes anos, às vezes meses, é que eu ia compreender o que o Exu tinha me dado de dica. Aí tem até um caso engraçado.
Uma vez eu trabalhava num lugar, aí o Caveira Incorporado falou para mim assim, ah, Dona Márcia, não, ainda não trabalhava nesse lugar não, gente. Eu nem tinha entrado para esse lugar. Depois eu conto um outro caso desse lugar, que foi o Caveira também. O Caveira Incorporado falou assim, então, Dona Márcia, a senhora vai receber uma proposta e vai ficar tentada a aceitar. Só que se você aceitar, a senhora vai se fuder. Eu falei, mas qual é a proposta? Como assim? Porque a gente recebe, né, como terapeuta, proposta para fazer palestra, proposta para fazer trabalho, proposta, né, para atender cliente, a gente vive de proposta. Aí eu falei, a senhora vai saber. Eu falei, tá bom, pensei, ele tá me superestimando, porque eu saber é uma coisa meio difícil, né? E passou alguns longos meses, aí uma pessoa me chama para trabalhar no instituto dela. Na época, um grande amigo meu, eu estava numa pendura lascada, eu precisava trabalhar. Aceitei. E começou a rolar legal, mas eu tinha até esquecido do que o Caveira tinha falado. Aí essa pessoa, dono desse instituto, eu já fazia o círculo da vida, ele fez, e já tinha a psicanálise, eu já era psicanalista, embora ainda não tivesse criado a psicanálise e espiritualidade. Aí o dono do instituto, esse meu amigo, falou assim, ô Márcia, vamos fazer o seguinte, no lugar de você fazer a psicanálise tradicional, vamos fazer uma psicanálise breve, onde em 3, 4 consultas você resolve, você atende, e aí a gente pode cobrar XPTO em dinheiro e você vai lucrar mais. Aí eu fiquei tentada. Quando ele falou isso, eu senti duas coisas. Primeiro, a tentação de ganhar mais dinheiro. E em segundo lugar, eu senti um medo inexplicado, ou que era até explicado, porque eu sei que psicanálise é um processo longo. Mas fiquei com medo também de eu não aceitar aquela proposta e ele falar, então você não vai trabalhar mais aqui. Justamente no momento onde eu estava sem cliente, estava começando a fazer minha clientela, né? Mas no que eu veio esse medo, que eu ia falar para ele assim, eu topo. Mas eu ouvi uma gargalhada aqui no meu ouvido, mas uma gargalhada que eu fiquei até meia tonta, porque a pessoa gargalhou mesmo. Mas na hora que eu ouvi a gargalhada, eu falei, ó, tio, sinto, eu chamava ele de tio. Eu falei, ó, tio, sinto muito, mas não vai rolar, porque a psicanálise é isso e aquilo. Então é por isso que eu falo, né, que eu sempre tive afinidade de Exu, o Exu muito ajudou, como ajuda a todos nós. Por quê? Porque depois disso foi caminhando, teve outras dicas, outros encontros, mas isso não é importante. O que é importante é que nessa frequência Exu, Exu para nós, Exu na Umbanda, é diferente do Exu Orixá. Exu Orixá é uma frequência, é o Senhor do nada, porque do nada cria-se a possibilidade do tudo. Então, o mito tinha o Lorum, que era o Senhor absoluto de tudo, o Criador de tudo, e como ele já era tudo, ele não podia ser mais nada, porque ele já era tudo. E copo cheio não cabe mais água. Aí ele criou Exu, para tomar conta do vazio, para ser o senhor do vazio, o comandante, eu vou chamar de comandante, tá? O comandante do vazio. Por quê? No vazio existem todas as possibilidades do universo. Por isso que eu já falei em algum momento, não sei se foi nesse vídeo ou numa chamada, que eu não sou nada. Porque não sendo nada, eu me permito ser tudo. E assim foi criado o Orixá Exu, como frequência. E aí, quem fez o curso de mito comigo sabe que tem aquela matemática sagrada, que é 7 elevado à primeira potência, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima potência, que estão uma caralhada de gente, foram criados os Exus, né? Quais Exus? Aí a gente fala, mas Exu é um mito? Também é um mito, mas é um mito pessoal de alguém? Dificilmente, mas é também. Mas se você for encontrar ou pesquisar em termos só de arquétipos, você não vai encontrar. Por quê? Porque como Exu é o senhor de todas as possibilidades, as religiões, os governantes que queriam ter o controle da massa, não podia permitir essas possibilidades para todo mundo, esse poder
para todo mundo. Então eles começaram a criar que Exu era demônio, sendo que daimon vem do grego, né, como vocês já sabem, que é uma pessoa divina. Era Satanás, Satanás na etimologia da palavra é o opositor, e começou a pôr essa maldade em cima dessas entidades. E Exu, na África, ele foi encontrado como orixá quando o pessoal chegou lá, né, os cristões, eu não sei nunca como é que fala o plural disso, encontraram a imagem de Exu que possuía um grande falo, um pênis, um cacete, um caralho, o nome que você quiser dá, tá? Mas o nome seria falo. Por quê? Porque falo é aquele que vai semear as coisas, né? É do masculino que sai as sementinhas para poder lá germinar o óvulo e criar uma pessoinha, um corpinho físico. E aí, como obviamente tinha uma repressão sexual muito grande, porque eles queriam famílias estruturadas, porque famílias estruturadas pagavam dízimos. Aquelas pessoas que não eram de família estruturada não pagavam dízimo, e eles não tinham o poder. Por causa de quê? Olha como eu confundo as coisas, mas vocês vão me seguindo que a gente chega lá. Porque uma pessoa livre, sem amarras, não tem ninguém no universo que controle. Mas uma pessoa que sente medo, que tem amarras, essa é facilmente manipulada e controlada. Então, para a família se sentir pertencente, se sentir de Deus, e é necessário, não estou falando contra a religião, não, todas as religiões são necessárias. Foi feito essa coisa, eu vou chamar de maligna, sobre Exu, Orixá, sobre demônio, sobre Satanás, e até sobre o anjo da luz, que é Lúcifer, para ninguém ter a lucidez de romper com esses governos e se autogovernar. Então Exu ficou com essa coisa assim, meia maligna, sabe? Meia que todo mundo meio que tem medinho. Por quê? Porque se eu tenho medo, você sabe que quem tem o orifício rugoso com medo, ele vai se contrair. Todos os nossos orifícios se contraem diante do medo. E aí a gente perde a coragem de ser quem é e passa a ser quem o outro é. Então encontraram lá a figura do orixá Exu com o falo, e aí começaram a endemoniar ele, né? Endemoniar no sentido não literal da palavra, mas no sentido de caluniar, de empestear, de ver como figura ruim. Tanto que Exu nem faz parte dos 7 tronos da Umbanda, que são as 7 essências divinas. Mas está correto? Está correto. Por quê? Porque Exu não é uma essência divina. Exu orixá, eu estou falando, tá, pessoas? E que mais tarde eu vou dar um nome para esse Exu primordial. Esse Exu, essa frequência Exu, estava lá, estava parzinho com Olorum, entende? Olorum, senhor de tudo, Exu, senhor do vazio, do nada, de toda a possibilidade de criação. Então ele não podia ser essência de ninguém. Ao mesmo tempo, como não é nada, é a essência de todo mundo. Ó, cheguei onde está essa coisa do meu Exu, teu Exu, o nosso Exu, vive Exu, Laroê, Exu é Mojubá, né? Mas, brincadeiras à parte, todos nós temos essa frequência de Exu. E onde essa frequência de Exu reside? No curso que eu fiz, que eu montei de Exu, tem lá os reinos e os povos, e tem, dentre eles, onde ele reside no reino abstrato, no reino invisível, e onde ele reside dentro do seu coração, na moradia que a gente chama de moradia espiritual. Qual moradia espiritual? Você. Ah, mas o que é espírito? Mas que eu estou falando espírito, psique. Porque você não vai me dizer que você não tem possibilidade de fazer uma coisa que você tem vontade ou que você queira. Lógico que tem. Se você tem possibilidade, você tem Exu. Você é Exu. Tudo que é criado é através de Exu, dessa frequência Exu. E aí as pessoas começaram a vir ao mundo, que eu não vou contar a história, porque a Gênese, em cada mito, né, cada religião, cada cultura, conta-se a Gênese de uma forma,
começou a chegar os seres humanos, e esses seres humanos, através dessas possibilidades que nós temos de criar, inclusive somos co-criadores, e aí a gente vai para elementais artificiais, que eu nem vou contar aqui, porque está no curso de psicanálise. Como nós temos esse poder de criar também, nós também somos Exu, e temos a mesma função daquele Exu que nós nos afinizamos. O meu amigo de coração é o Exu Caveira, mas o Exu, a frequência que eu trabalho, a função que eu faço é do Tatá Caveira, que eu não vou falar aqui também porque está lá no curso, né, gente? Senão eu vou ter que ficar... Imagina que o curso tem 8 encontros de 2 horas. Eu não vou ficar fazendo um vídeo aqui para vocês de 16 horas, porque vocês vão desligar nos primeiros 15 minutos. Ou, eu sou o máximo, vocês vão desligar na primeira meia hora, nos 15 minutos vocês ficam, né? Então, toda vez que você sente, é possível realizar isso, é porque você está na frequência de Exu, você está na frequência desse poder. Isso não foi criado, então eu vou criar, ou vou recriar, porque tudo já foi criado. Lembra que o Lorum já tinha criado tudo? E aí, Exu permitiu que cada um de nós recriasse, ou co-criasse, ou criasse novamente, cada um da sua forma. E isso vale para qualquer pessoa, qualquer profissão, não estou falando só de terapeuta, estou falando de qualquer profissão. Por exemplo, qualquer coisa que precisa evoluir, precisa de Exu. Por quê? Porque, como eu falei, é o Senhor do Nada, é o Senhor das possibilidades. Então vamos lá para o exemplo que eu costumo dar da roda quadrada. Um cara lá na Idade da Pedra, devia ser preguiçoso que nem eu, não gostava de carregar peso e resolveu fazer uma roda quadrada. Né? Vou fazer um artifício quadrado aqui, pôr o bagulho em cima e ficar rodando, que é mais fácil do que carregar no braço. Aí um outro, não sei quanto tempo depois, tá, pessoas, porque eu também não sou tão bem informado assim, aliás, eu não tenho informação nenhuma. Aí um outro, através da inveja, que é um instinto nosso, falou, mano, é uma boa ideia, mas eu acho que se a gente arredondar os cantos da pedra, a coisa vai ficar mais fácil. E aí ele fez. Aí entra Exu na possibilidade da evolução, na coragem. E eu vou falar coragem porque muita gente, por não entender os instintos humanos, vê uma coisa, tem a ideia de aprimorar, mas fala, eu não vou aprimorar porque eu vou estar copiando. É Ctrl-C e Ctrl-V, eu não vou fazer porque eu quero fazer uma coisa inédita. Meu amor, não existe nada inédito no mundo porque o Lorum já tinha criado tudo. Então a gente só vai fazer evoluir aquilo que existe. E essa é a frequência Exu. E no próximo vídeo, se você se inscrever naturalmente, se você apertar o sininho, se você comentar e se você fizer tudo que falam que tem que fazer, nós vamos falar sobre a entidade Exu, que é diferente dessa frequência do Orixá Exu, que nos permite essas possibilidades. Mas existe essa energia em nós? Existe. E quando eu vejo algo e tenho uma ideia que eu posso melhorar, ou posso criar da minha forma, não de forma inédita, porque não existe nada inédito nesse mundo, mas da minha forma, e por ser da minha forma, vai ser única, é essa coragem, é essa... Sabe esse ímpeto, essa coisa do, vou fazer? Essa é a frequência do Exu. E em qualquer profissão ele habita. Não estou falando só de terapeutas, não estou falando só de psicanalista espiritualista, não estou falando só de pessoas que acreditam em espíritos, entidades, ou fantasmas, seja qual o nome for. Estou falando para pessoas de todo o universo terrestre. Qualquer pessoa encarnada sentiu a vontade e a possibilidade de fazer algo, lá está a frequência de Exu. No vazio, naquele espaço entre aspas, tá, pessoa? Mas naquele espaço que nos permite criar alguma coisa, preencher com algo que é só nosso, porque nós somos divinos e como divindade somos únicos. Beijo, até o próximo vídeo, criancinha!